Irmãos, dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui. Somos mais do que vencedores. Que enfrentar essa tempestade para estar aqui hoje na casa do Senhor é amar muito o Senhor. É amar demais o nosso Deus. Eu não estou criticando quem não veio. O Senhor sabe quem ficou no meio do caminho, quem tentou e não conseguiu. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas nós que chegamos somos mais do que vencedores. Eu ali no início fui pular ali, em vez de pular no poder, quase pulei na água, né? Quase rodei na água ali na frente ali. Mas glória a Deus, nós chegamos aqui. E quinta-feira, irmãos do milagre, eu quero que vocês abram Salmo 91, do versículo 1 ao 10. Deus tem uma palavra para você e para mim nessa noite. Amém? É um salmo bem conhecido, mas confesso para vocês que eu tive dificuldade de preparar a mensagem. Eu acho que, não sei, Deus sabe todas as coisas, né? Eu senti um pouco de dificuldade. E é um salmo tão conhecido de todos, né? Tem uns que deixam até aberto, assim, próximo da cama, achando que vai fazer algum efeito, mas não faz efeito, né? Tem que fazer efeito aqui dentro, né? Mudando aqui, transformando aqui, certo? Então, essa foi a passagem que foi passada para mim, no Salmo 91, a partir do versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Receba aí, irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Que tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Amém? Quem recebe, diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Deus, nesse momento, ó Pai, a tua palavra será ministrada conforme o teu Santo Espírito deseja, Senhor. No poder do nome de Jesus, nós estamos aqui cedendo para ouvir a tua voz. Então, Senhor Deus, que nessa noite eu diminua, mas que tu cresça, Senhor. Que eu seja apenas um canal de bênção para a tua igreja. Que o teu Santo Espírito, Senhor, encontre lugar em cada coração aqui nessa noite. Senhor, que todas as preocupações, qualquer dor, qualquer enfermidade, nada venha impedir de sermos abençoados pela tua palavra nessa noite, de sermos transformados, Senhor. Fique à vontade no nosso meio. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu tenho a certeza de que o Senhor quer falar grandemente ao nosso coração. Através dessa passagem, através dos versículos que o Senhor me deu. Por quê, irmãos? Pela primeira vez, eu preparei a mensagem ontem. Eu tenho um caderno de esboço. Eu preparo sempre a mensagem um dia antes, no esboço. No outro dia, no dia da pregação de manhã, eu me consagro e aí eu pego o meu caderno, que eu trago para a igreja, e anoto, passo do esboço para esse caderno, para poder ir conversando com Deus, para ver se Deus vai dar mais alguma coisa. Fiz isso ontem no esboço. Hoje, quando eu fui procurar o esboço, no caderno, cadê? Sumiu. Olhei folha por folha, não destaquei. Olhei folha por folha, pastor Wagner, não achei. Falei, tudo bem, Senhor, sou Moisés, subirei ao monte novamente. Subirei ao monte, tu me darás a palavra novamente, Senhor, vamos lá. E o Senhor deu, por isso que eu tenho certeza do que o Senhor quer falar conosco hoje. E esses salmos, irmãos, tem várias coisas maravilhosas dentro do Salmo 91, mas eu escrevi uma assim, ó, este salmo expressa a segurança daqueles que confiam plenamente em Deus. O Salmo 91 nos assegura que Deus será nosso refúgio e que podemos buscar a sua proteção em tempo de perigo físico. Esse é o Salmo 91.
Como diz aqui, a segurança daquele que se refugia em Deus. O Senhor é aquele que nos protege. E eu quero começar essa mensagem contando um testemunho. Algum tempo atrás, quando eu morava no Rio, era da Assembleia de Deus, eu estava na igreja, estava na hora da mensagem, e aí eu senti de orar pelo meu irmão Ailton, mais conhecido como Pelé. E estava na hora da pregação, eu orei e falei, Senhor, guarda meu irmão, dá livramento, abençoa. Não sei o que está acontecendo, guarda ele. E continuei no culto. Não deixei isso me distrair e continuei. Depois falei com as minhas irmãs, Deus tocou no coração de orar pelo Pelé. Não sei o que houve. E quando chegamos em casa, veio a notícia. Pelé achou um porco perdido no meio da rua. O que Pelé fez com o porco? Foi procurar alguém para comprar o porco. E aí apareceu o dono do porco. Quem era o dono do porco? Os bandidos. Pegaram o Pelé, levaram o Pelé para os bandidos, para dar um fim nele, porque ele estava vendendo um porco que não era dele. Acharam que Pelé tinha roubado o porco. Por causa de um porco, quase que Pelé morre. E aí o que Deus fez? Lá na igreja, intercede por Pelé, porque a vida dele está em risco. E aí eu orei sem saber o que era, o que estava acontecendo, e quando cheguei em casa, que aí eu descobri que o Pelé quase que morreu por causa de um porco. Levou uns tapas e os rapazes dispensaram ele. Vai em paz, e não pega mais o meu porco. Por que eu estou falando isso, irmãos? Que a mensagem de hoje é sobre isso. O tema da nossa mensagem foi passado para mim, o milagre do livramento. Nós achamos que milagre, o Senhor opera milagre, somente a cura. Eu preciso de uma cura e Deus pode me dar esse milagre. Sim, pode, mas existe livramento nas nossas vidas que são milagres. E às vezes nós não reconhecemos isso. Às vezes fala assim, mas foi uma coisinha boba. Não, não foi coisa boba, não. Teve um anjo que teve que trabalhar a teu favor para te dar esse livramento que aos teus olhos é coisa boba. Parece que foi uma coisa boba o livramento do Pelé. Não, por causa de um porco. A vida dele ia ser trocada por causa de um porco. Então, às vezes, nós estamos em algum lugar, às vezes nós estamos dormindo, o Senhor nos desperta para nós orar por alguém e dizer, volta a dormir. Ou está na rua, Deus lembra você de alguém, não ora, não intercede, não liga, não faz nada. E o Senhor está querendo dar livramento para aquela pessoa. Então, o Deus que nós servimos é o Deus do Salmo 91, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos guarda e é o Deus do livramento. Então, é o Deus que dá o milagre do livramento. E é isso que nós vamos ver aqui em Atos, capítulo 12. Glória a Deus. Atos, nós vamos falar apenas 3 formas, se o tempo deixar, de que Deus dá livramento. E a primeira está em Atos 12, versículo do 1 ao 3, fala assim, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para o maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos asmos. Então, Tiago é morto, a espada, mas Pedro foi preso. E aí eu quero que vocês entendam bem. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, Pedro comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Aí eu te pergunto, quem é preso injustamente e está dentro de uma cadeia dormindo? Quem? Eu conheço uma pessoa que foi presa injustamente e fica apavorada até hoje. Tem que sair com documento para provar que foi preso injustamente. Aqui diz que Pedro foi preso injustamente porque pregava a palavra do Senhor e ele estava dormindo. Só que nós vamos entender o porquê que Pedro estava dormindo. O versículo 5 fala assim, perdão vocês aí se eu estou rápido, tá? Eu fico olhando a hora, tá bom? 12:5 fala assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Está aí o segredo, porque Pedro estava dormindo. A igreja estava orando por ele.
Ele foi preso, mas tinha alguém orando por ele toda hora, todos os momentos. Teve alguém que não abriu mão de Pedro. Não, mas disse, está lá na palavra que isso ia acontecer. Deixa Pedro lá, deixa morrer. Não, aqui diz que ele era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Então, a primeira forma que Deus nos dá livramento é através da oração. Quando nós oramos por alguém da nossa casa, Deus dá livramento a esta pessoa. Quando nós oramos por alguém que Deus nos desperta, Deus dá livramento a essa pessoa, porque você está orando, você não desanima, você não desiste. A oração, ela tem grande efeito. A oração, ela faz um estrago no inferno, porque nós clamamos ao Deus que pode todas as coisas. E aí Deus dá livramento. Talvez você fique pensando, onde é que está meu filho nesse momento, irmão? Hoje mesmo. Quantos tiveram livramento hoje nessa chuva? Quantos vieram para cá ou foram para casa e não conseguiam no carro ver o carro que estava na frente? Quantos livramentos o Senhor deu hoje? Entende? E quando a gente sai de casa, a gente faz o quê? Pelo menos eu tenho esse costume. Orar. Senhor, me guarda, me abençoa. Márcio sai para trabalhar, Senhor, abençoa teu servo. Leva ele em paz, leva em segurança. Guarda ele. Entende? Então nós precisamos confiar nisso, que Deus vai dar livramento aos meus através da minha oração. Ah, mas o filho saiu, falei para não ir, ele foi. Não xinga ele, não amaldiçoa ele, ora. Ora por ele. Ora por ele, que o Senhor vai dar livramento a ele, aonde ele estiver, e traz ele de volta para casa. Eu lembro uma vez que a Kelly falou que ela ainda não era evangélica, e a saudosa pastora Adriana já era, e era dia de carnaval. E a Kelly foi para o carnaval, a Adriana pediu para ela não ir, e a Kelly foi para o carnaval. Chegou lá, não tinha nada. A Kelly não entendeu. Não tinha nada, não tinha carnaval, não tinha nada. E a Kelly teve que voltar para casa. Por quê? Tinha alguém orando pela Kelly. Deus deu livramento a Kelly através da oração da pastora Adriana, entende? Então não é para brigar. O Salmo 91 deixa bem claro. O Senhor protege, o Senhor livra, eu preciso orar. E continuando aqui, o 12:7, fala assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. E disse-lhe: lança as costas a tua capa e segue. E saindo seguia, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro achava que era alguma visão. Tinha alguém orando, tinha alguém intercedendo por ele, ele achava que era uma visão. E aí, continuando, fala aqui, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo que o povo dos judeus esperava. Agora sei, ele achava que era uma visão. Então, quando você ora, Deus, ele dá livramento para alguém que você está orando, e às vezes a pessoa não entende, mas por quê? Era para ter acontecido isso por que não aconteceu? Alguém estava orando. E aí os Salmos, pode botar os Salmos 91:15, por favor, vou ler por aqui. Ele me invocará, eu acho que eu botei o errado aí para você. Acho que eu coloquei 91:11, perdão, viu? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O que aconteceu lá com Pedro dentro da prisão? Deus enviou um anjo. Por quê? Porque a igreja fazia contínua oração. Então, se você quer que Deus dê livramento a alguém da sua família, se você quer que Deus dê livramento a alguns dos seus, algum conhecido, contínua oração.
A primeira forma que a gente vê que Deus dá livramento. Amém? Vamos para o próximo. É que eu inverti aqui e, coitado, eu deixo eles doidos lá também. É a 2 Reis que eu coloquei o próximo? É, né? Então tá bom, pode colocar, por favor. Glória a Deus. Espera aí, gente. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, fala assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Olha que interessante, o rei da Síria fazia guerra contra Israel, e eles estavam com emboscada contra Israel. Só que o homem de Deus, Eliseu, fala para esse rei: não vai naquele lugar. Não passe por ali, ali tem uma emboscada para você. Ali tem uma armadilha para você, não vá para lá. E a palavra do Senhor é bem clara, que diz que o rei de Israel, ele não foi. A ponto do rei da Síria, no versículo 10, fala assim: pelo que o 11, então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me farei saber quem do nosso é pelo rei de Israel? Ele achou que tinha ali no meio deles, ele achou que tinha algum fofoqueiro, algum dedo duro, mas não tinha. Sabe quem tinha? Alguém que tinha intimidade com Deus e sabia dar bom conselho. Deus dá livramento para nós através de bons conselhos. Foi o que aconteceu aqui. Deus revela a Eliseu, Eliseu conversa com o rei da Síria, deu a ele bom conselho, e ele ouve, e ele obedece. Quantas das vezes, irmãos, nós vamos querer tomar alguma atitude, Deus manda algumas pessoas vir conversar com a gente, e a gente não entende que Deus está usando para nos dar bons conselhos. Ainda mais se aquilo que a pessoa falar é contra aquilo que eu quero, é contra aquilo que eu desejo. E aí o que acontece? Não existe livramento. Não acontece livramento. Aí aqui no versículo 12, e diz um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. Deus pode te dar grande livramento, mas se nós soubermos ouvir as pessoas que Ele manda para nos aconselhar. Muitas das vezes nós queremos tomar decisões da nossa maneira, do nosso jeito, e aí as coisas quebram tudo, dá tudo errado. A gente pensa: mas por que deu errado? Não ouvimos conselhos. Não ouvimos, achamos: não é de Deus. Por isso que quando você fizer a oração ao Senhor, pedindo a Deus uma resposta, fique atento. Porque a resposta de Deus para você vem de várias formas, e inclusive através de aconselhamento. Através de aconselhamento, Deus te dá livramento. E aí, como hoje é o culto de livramento, é o culto do milagre, eu vou contar. Aconteceu isso comigo. Eu queria comprar uma casa, já estava casada. Uma amiga minha falou que estava pagando, era tipo um consórcio, e que ela conseguiu o apartamento, já estava tudo bem. Eu falei: Márcio, vamos comprar, vamos entrar o mascate. Não, Márcio, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Não ouvi o Márcio, estou até hoje. Perdi meu dinheiro, tudo que eu paguei. E eu que paguei, ele não pagou não, porque ele não concordou, está certo ele. Não concordou, vai pagar por quê? Eu que paguei, e conclusão, foi para o processo, arquivou, porque o pessoal tem o tal do laranja, né? Tirou tudo do nome dele, todos os bens, e quem não teve livramento porque não ouviu o conselho? Eu. E assim é com cada um de vocês, se não atentar ao que o Senhor fala através de algumas pessoas. Entende? Eu não estou falando que nós temos que ouvir a todos, mas a gente percebe quando a palavra é de Deus. A gente entende quando o conselho é de Deus, irmãos. Deus fala, usa alguém, e a gente está teimando porque queremos ir para aquele lugar, para aquela direção. Não pode ir. Ouve o que Deus fala. A segunda forma que a gente encontra na palavra que Deus dá livramento é através de conselheiros. E bons conselheiros. Nós precisamos saber parar e ouvir.
Não, mas eu acho que está dando certo, porque eu vou, porque eu sei fazer, porque não sabemos fazer não, irmão. Se o Senhor não orientar, se o Senhor não nos direcionar, a gente vai estar sempre caindo no buraco. Deus fala, não vai por aqui, tem emboscada, a gente quer ir. A gente quer pagar para ver, igual eu, paguei caro, irmão. Perdi. Tentei botar em mais 2 advogados, não deu certo, perdi mais dinheiro ainda. Não foi pastor Wagner, não, né? Foi lá do Rio. Nem a Dani, né? A advogada, Dani, estava aqui no louvor, está ali. Foi ela também, não. Mas entende, é isso que o Senhor quer falar hoje conosco, irmãos. Deus dá livramento através de conselhos. E bons conselhos. Eu estou correndo quanto tempo? E o último aqui, irmãos, que eu quero falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu inverti. 1 Samuel, capítulo 25, fala de uma mulher, que essa mulher, ela tem meu respeito. Essa mulher, eu tiro o chapéu para ela. Eu aprendo muito com ela. Davi precisou da ajuda do esposo dessa mulher. Porque outrora o Davi ajudou, vamos falar assim, os funcionários desse homem. E quando Davi precisou, esse homem não quis ajudar. Falou, ok, eu vou pegar pão, vou pegar vinho, vou dar as coisas para ele. Não, vou fazer isso não. E aí a palavra do Senhor nos diz, irmão, lá em 1 Samuel, capítulo 25, 22. Davi fala assim, assim faça Deus aos inimigos de Davi. E outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem mesmo, até um menino. Estamos falando de Nabal e Abigail. Gente, Abigail tem meu respeito. Porque Davi, ele sai com 400 homens, porque ele fica tão furioso com Nabal, porque Nabal não quis atender o que ele pediu, estava apenas com fome, e Nabal não quis atender, e ele sai com 400 homens, e 200 ficam ali cuidando da bagagem, ele fala, eu vou lá e vou exterminar tudo, eu vou matar até menino, criança, eu vou acabar com tudo. Davi ficou irado. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmão, dessa mulher, versículo 18 e 19. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, passado e os pôs sobre o jumento. E disse ao seu mancebo, ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou ao seu marido. É avisado a Abigail, olha, Abigail, aconteceu isso, isso e isso. E Davi está vindo para exterminar tudo. Toda a sua família, todo animal, não vai deixar nada vivo. E aí Abigail, ela se prepara e ela não fala nada para Nabal. Por que ela não fala? Porque ela sabia que se ela comentasse o que ela ia fazer, Nabal iria impedi-la. E aí, irmãos, ela vai até Davi. 25, 23 fala assim, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Aí o versículo 28 fala, perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, no caso de Deus, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. O que essa mulher faz? Ela intercede pela sua família. Ela intercede pelo seu povo. Todos iriam morrer. E ela, prudentemente, ela vai até Davi e ela intercede. E eu acho tão interessante que ela toma para ela, que ela fala assim, perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. E ela fala assim, meu marido, ele é igual o nome, ele é louco. Não dá atenção ao que ele fez. E aí, ela é tão prudente, que ela começa a profetizar na vida de Davi. Ela começa a mostrar, ó, tu guerreia a guerra do Senhor. Então, ela começa a trazer coisas boas, coisas edificantes, e aí, ela, conforme Deus, eu falo assim, que eu tenho certeza, Deus foi usando essa mulher, Deus foi mudando o coração de Davi. Aquela ira, aquele ódio, aquela raiva de ir lá e matar e acabar com todo mundo, foi saindo do coração de Davi. Como é que eu sei?
lá em o versículo 32, fala assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, bendita tu que hoje me estorvasse de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, que se tu não te apressares e me não vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Deus, Ele dá livramento através de uma intercessão. Quando você intercede por alguém, nesse caso aqui eu não estou falando nem de intercessão em relação à oração. Quando você sabe que alguém está em perigo, e você pode ir até a outra pessoa e interceder por aquela ali. Deus, Ele dá livramento. A gente não pode olhar assim, mas a pessoa, ela que procurou. Não. Se está em minhas mãos, se está aí nas tuas mãos, interceder por aquela pessoa, livrar dela morrer, porque nós não vamos fazer. Porque você não vai fazer. Essa mulher, ela foi sábia. E nós precisamos ter a sabedoria também de Abigail. Às vezes vai acontecer alguma coisa, eu vou lá brigar com o esposo, vou lá brigar com a esposa, vou lá brigar com o filho. Não é para brigar, é para interceder. É para ver o que está acontecendo, para perceber a forma que o inimigo está agindo para destruir a tua família, para destruir a minha família. Não é para brigar, entende? Nós precisamos fazer isso, aprender a interceder pelas pessoas, aprender a interceder pela nossa família, aprender a interceder por aqueles que parece que só tira a gente do sério. Mas esse precisa da nossa intercessão. Esses precisam também ser salvos. Esses precisam também ser libertos. Esses precisam também ser transformados. E é isso que o Senhor nos chama a atenção hoje. Os livramentos que Ele nos dá é por oração, é por conselho ou por intercessão. Estamos intercedendo da forma correta? Estamos intercedendo por essas pessoas para tirar elas da garra do inimigo? Essa mulher conseguiu. E ela foi com palavras sábias. Ela foi com palavras prudentes. E é isso que o Senhor nos chama a atenção hoje. Que nós precisamos, irmãos, aprender a usar as formas de livramento que o Senhor nos dá. Livramento também é milagre. Não importa se é um livramento de acidente, não importa se é um livramento se apenas queimou o dedo, não importa. É milagre, é livramento. Clamou ao Senhor, Ele responde, Ele dá livramento sim. E nós precisamos voltar a acreditar nisso, nesse agir do Senhor. E para finalizar, agora sim, Salmo 91, 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele me invocará. O Salmo 91, irmãos, é um salmo de proteção. É um salmo daqueles que realmente temem a Deus, amam o Senhor, tem a proteção do Senhor, tem a segurança do Senhor, e nós precisamos tomar posse disso. No Salmo 34, 18, já estou finalizando. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor está perto. Qual livramento você tem pedido para você? Ou para alguém da sua família que diz que perto está o Senhor? Daqueles que invoca, daquele que busca, daqueles que crê, daqueles que ama. O Senhor, Ele está perto. Está perto para quê? Para dar livramento. E às vezes nós achamos que a pessoa só vai ter livramento se nós estivermos perto dela. Não. Quem tem que estar perto é o Senhor. Nossa parte é orar pela pessoa. Nossa parte é interceder pela pessoa. A nossa parte é aconselhar a pessoa. E aí o Senhor vai dar livramento. Se eu perguntar aqui quantos já receberam milagre do Senhor através de livramento, eu creio que a maioria aqui. Porque, irmãos, até quando nós estamos dormindo, o Senhor nos dá livramento.
O Senhor nos guarda quando nós estamos dormindo. Quantos livramentos nós já tivemos, mas a gente nem sabe. Talvez lá na glória iremos saber, talvez. A gente nem sabe. De repente, eu mesmo sou assim. Se eu saio de casa, tranco a porta, aí tem que voltar porque esqueci alguma coisa, eu falo assim, Senhor, obrigado pelo livramento. Se eu voltei, é livramento que Deus está me dando. Esses 2 minutos que eu perdi voltando, é o livramento de alguma coisa na rua. Entende? Nós precisamos perceber isso. Não é murmurar, é agradecer. O Senhor está o tempo todo nos dando livramentos. Se coloque de pé, irmãos. O tempo todo nós precisamos estar atento a esse livramento que o Senhor nos dá. Então, que você possa interceder pelos seus. Você possa interceder por amigo. Você possa interceder por alguém da sua família. Em oração contínua. Ah, essa pessoa é difícil. Não, não é difícil, não. Se a pessoa está na prisão, ora por ela. O Senhor tem poder para ir lá e também a sentença ser favorável. Tem que orar.